Olá, meus queridos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um encontro aqui com o pessoal, né? Do curso de Serviço Jurídico. Hoje nós estamos trabalhando com a disciplina de Noções de Direito Previdenciário. E a gente vai estar trabalhando aqui responsabilidade civil do empregador, né? Uma matemática muito importante, né? Nós vamos estar vendo hoje. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, de acordo com o Código Civil, a Lei 10.406, né? De 2002, artigo 186, 187, 927, parágrafo único do artigo 929, 951, trata dessa questão aqui da responsabilidade civil do empregador, né? É muito importante aqui que a gente tenha em mente aqui a responsabilidade que tem o empregador, né? Quando ele admite, né? O empregado, ele tem responsabilidade, né? Sobre o trabalhador, tanto no local de trabalho dele, né, a segurança do trabalhador, como também até o percurso que ele faz de casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? Então, é muito importante isso, essa questão que a gente possa estar analisando aqui, né? E nós temos aqui que o comportamento humano, ele gera relações jurídicas, né? Dentre elas nós podemos destacar aqui, né, o ato lícito e o ato ilícito, né? Então, a gente pode até querer aqui identificar o que seria um ato ilícito, né? O que seria um ato ilícito, né? Um ato ilícito é aquele que é praticado de acordo com a lei, né? Aliás, um ato lícito é aquele que é praticado de acordo com a lei, tá? O ato ilícito é aquele que é em desacordo com a lei, tá? É ato que colide com a lei, com a moral, com os bons costumes, é aquele que é cometido como infração a um dever legal ou contratual, do qual resulta dano para alguém, né? Então, aquele que resulta em dano para alguém é um ato ilícito, né? Temos também que dentro desse ato ilícito, nós podemos ter que violação à regra penal, tá? Essa violação à regra penal, neste caso, causando danos a outrem, resulta apenas na obrigação de indenizar, né? Cabe também ao autor da ação, né, fazer aqui prova do dolo, da culpa do autor direto do acidente, aqui presume-se, porém, a culpa do empregador, né? Isso aqui nós temos de acordo aqui com o artigo 7, inciso 28 da Constituição Federal, né, que trata dessa situação, gente. Temos também que surge quando o ato é ilícito, diz respeito ao descumprimento de uma cláusula, né? Existe um contrato, a pessoa não cumpre a cláusula, e aqui está cometendo um ilícito. Temos a ilicitude contratual, que impõe a obrigação de ressarcir o prejuízo, né? Quebra de contrato, né? Também. Então, tem cláusulas que vêm definindo a quebra de contrato, a multa ser paga, né? Isso também é a responsabilidade civil contratual, por exemplo, da carona, né? Empresas, por exemplo, elas proíbem da carona, que vai que aconteça um acidente com o carro da empresa e tem alguém de carona e ali a empresa, se acontecer algum acidente até morte, a empresa fica responsabilizada. Então, daí a responsabilidade, né, civil contratual de dar carona, que as empresas proíbem por isso, uma forma de se resguardar, né? Temos ação civil, que são pressupostos da ação. A ação ou comissão do agente, que é a atitude ativa ou negativa que causa dano a terceiro, tá? Temos o dolo civil,
Artifício que é empregado para enganar alguém, né? Então, expediente astucioso que beneficiou ao autor do dolo ou a terceiro e que prejudica quem realiza neste ato, né? Culpa. É a imprevisão do que é previsível, né? Age com culpa quem causa prejuízo ao outro em virtude de sua imprudência, negligência ou imperícia, tá? A imprudência, o que seria imprudência? A imprudência é falta de atenção e não observância de cuidados necessários, não adotar medidas de precaução, né, e segurança, aqui são consequências que são previsíveis, né? A negligência é uma omissão do dever de cautela, tá? E falta ou demora para prevenir ou impedir a ocorrência do acidente, tá? Imperícia é a falta de aptidão especial, né, de habilidade ou experiência para o exercício de determinada profissão, função, arte ou ofício, né? Exclui o dever de indenizar, culpa exclusiva da vítima e suicídio, caso fortuito, queda de raio, força maior, ato de autoridade, roubo, né? Então, esses casos aqui, né, exclui o dever de indenizar. Mas também nós podemos estar aqui falando um pouco, né, a respeito aqui do acidente de trabalho e doenças ocupacionais, né. Nós temos aqui que o artigo 7º da Constituição da República dispõe, no inciso aqui 37, que nós temos aqui seguro contra acidentes de trabalho, tá? A cargo do empregador, né, sem excluir a indenização, aqui está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, tá? O que é um acidente de trabalho? O que seria aqui um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho é aquele que provoca lesão corporal, doença, que cause a morte ou perda ou redução permanente aqui ou temporária aqui da capacidade para o trabalho, tá? E pode ocorrer no local de trabalho, pode ocorrer no percurso, né, a serviço da empresa, nos intervalos, né, e nós temos que o acidente de trabalho, ele deve-se principalmente a duas causas, que seriam aqui ato inseguro e condição insegura. O que a gente entende aqui por ato inseguro? O que seria um ato inseguro aqui? É praticado aqui, no caso, pelo homem em geral, né, consciente, né, do que está fazendo, que está contra as normas aqui de segurança, né? E o que é uma condição insegura? Uma condição insegura aqui, no caso, é a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco ao trabalhador, seja um local de trabalho insalubre, tá? Nós temos aqui vários tipos de acidente, né? Que nós podemos estar citando aqui os tipos de acidente. De trabalho, tem acidente pessoal, tem acidente de trajeto, temos aqui o acidente de lesão imediata, temos aqui incapacidade permanente parcial, incapacidade temporária, total, acidente sem perda de tempo, dias perdidos, dias debitados, tá? Mas vamos aqui citar, acho que 3 que eu acho que são super interessantes quando se trata aqui de acidente aqui de trabalho, né, que é o acidente aqui de trajeto. Ele ocorre no percurso, né, da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência. E também nós temos acidente pessoal, que é o acidentado, ele terá por consequência uma lesão aqui. Nós temos também a lesão, né, imediata, é uma lesão que ela é verificada de imediato após, né, a ocorrência do acidente. Nós temos lesão imediata, que é aquela que é tardia, aquela que só vai ser descoberta a lesão um tempo depois passado, mas que a causa, o nexo causal da lesão foi o acidente que ocorreu com a pessoa, tá? No local de trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho ou de casa para o trabalho. Nós temos também aqui incapacidade, né, permanente total. Perda total aqui da capacidade de desenvolver sua função, tá? A pessoa fica sem condições nenhuma, tá? Nós temos também capacidade permanente parcial, que é uma redução parcial do trabalho, então não é por completo. E temos também a incapacidade temporária total, que é uma incapacidade que a pessoa fica sem condições de desenvolver seu trabalho, seu ofício por algum tempo, um tempo determinado, mas que depois pode retomar as suas atividades da sua função anterior.
Temos acidentes sem perda de tempo, que é uma lesão que não impede que o trabalhador, aqui no caso, ele retorne ao trabalho no dia seguinte do acidente, tá? Temos também dias perdidos. O que seriam dias perdidos? Dias perdidos aqui seriam dias de afastamento, né? Devido ao acidente que a pessoa sofre, né? Contando a partir do primeiro dia de afastamento, né? Do dia anterior ao dia do retorno ao trabalho, né? Dias debitados são os dias em que devem ser debitados devido à morte ou incapacidade permanente, total ou parcial do trabalhador. Gente, nós temos também o que nós chamamos aqui de doenças ocupacionais. São doenças devido à função, ao trabalho, ao ofício que a pessoa desenvolve, tá? Então, que acaba por desenvolver doenças ocupacionais. E temos aqui algumas, né, que podemos citar, né? Cada profissão, ela tem implicação e características que podem trazer, né, aqueles que exercem patologias específicas, né? Ou seja, as doenças ocupacionais. Nós temos doenças infecciosas aqui no caso, causadas por bactérias, temos doenças causadas por vírus, temos doenças causadas por bactérias, então vamos citar aqui as causadas aqui por vírus. Temos, por exemplo, herpes, temos hepatites, temos AIDS, doenças gripais, doenças da infância, como por agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito diferente, anormal, devido à pandemia desse vírus a Covid-19, né? E que tem trazido para toda a humanidade uma mudança muito grande de comportamento, né? Em todas as áreas, as pessoas têm acontecido mudanças, né? Mudanças realmente que são mudanças que vão marcar para sempre a vida das pessoas, né? E devido a essa pandemia, a esse vírus, muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm ficado doentes, estão ficando com problemas de saúde, né? Com dificuldade de retorno ao trabalho. Então, muitas pessoas têm sido afastadas do seu trabalho devido, né, a esse vírus, né, que tem agido de maneira assim até letal, né? Que ainda não foi até o momento descoberto uma vacina, né, que possa paralisar, né, a proliferação desse vírus na humanidade, né, gente? Estamos aguardando que possa haver esse milagre, né, ou que até através de medicamentos, né, possa encontrar resultados mais eficazes para curar as pessoas, né, para que evite que as pessoas venham a óbito devido, né, a esse vírus chamado Covid-19, né. Nós temos também as doenças infecciosas causadas por bactérias, né? Que no caso, nós temos sífilis, temos tuberculose e difteria, né? São doenças causadas aqui por bactérias. Temos também causadas por fungos, né? Quais seriam essas doenças aqui, no caso, causadas por fungo? Nós temos aqui causada por fungos, nós temos candidiase bucal, temos aqui também tuberculose, né? E temos também doenças por esforço repetitivo, que eu acho que é uma que mais tem ocorrido, né? Ultimamente, né? Nas últimas décadas, né? Que é o chamado aqui LE e DORT. O que seria o LE? São doenças por esforço repetitivo, né? São lesões dos músculos e articulações, né? Causada por uma má postura durante o trabalho ou por realizar movimentos repetitivos durante um longo período de tempo sem intervalo, né? DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, gente, aqui nós podemos falar aqui hoje, tá? Da relação aqui do que pode acontecer, né? No local de trabalho da pessoa, que a pessoa pode ser submetida aqui a esses tipos de doenças, né? São doenças que podem ocorrer, né? E que são doenças que pode afastar, são doenças ocupacionais que podem afastar, no caso aqui, a pessoa do local de trabalho dele, sua função, né? Da sua profissão, né? Do seu ofício, né? Ok? Então, tratamos hoje aqui dessa questão da responsabilidade aqui do empregador, né? E é uma responsabilidade inerente, né? A quem assume essa responsabilidade de contratar alguém, né? A partir daquele momento ele assume uma responsabilidade sobre aquela pessoa
em relação ao local de trabalho, ao trabalho que desenvolve, né, a função que desenvolve, em relação a tanto o local em que ele está trabalhando como o local de intervalo dentro da empresa e no local também de residência para o trabalho, do trabalho para a residência, tá? Então, tem essa responsabilidade do empregador, responsabilidade civil, né? Temos também que temos alguns pontos que excluem o dever de indenizar, né? Caso ocorra, tá? Alguma situação que possa levar aqui, tá? A pessoa a ser responsabilizada civilmente. Então, é excluído o dever de indenizar culpa exclusiva da vítima e suicídio, né? Caso fortuito, queda de raio, ato de autoridade, roubo, né? Então, tudo isso aqui são situações que pode evitar excluir aqui o dever de indenizar, tá? Então, que nós podemos hoje, aguardando esses conceitos conosco, né, que possam nos ajudar. Eu espero que eu possa ter contribuído, né? E um grande abraço para vocês. Até o próximo encontro, tá? Tchau, tchau.